o profissional de TI. Então, este capítulo fala-nos um bocadinho sobre a profissão do técnico de informática, a sua relação com o cliente ou com a pessoa a quem estamos a dar suporte. Fala também sobre questões jurídicas, ainda em relação aos clientes, fala também aqui um bocadinho sobre os diferentes tipos de clientes e a abordagem que nós devemos ter com cada um deles, simplesmente de referência. Vamos ver também questões relacionadas com o suporte e se vocês tiverem que fazer suporte remoto e pertencerem a uma cadeia de suporte, o que é um técnico de suporte nível 1, de nível 2. Então vamos lá. O profissional de TI, competências de comunicação. Competências de comunicação são fundamentais em qualquer área, mas na área dos técnicos de informática é fundamental. E porquê? Porque quanto mais vocês desenvolverem essas competências de comunicação, mais facilmente vocês conseguem chegar à solução dos problemas. Porquê? Porque quanto melhor vocês conseguirem comunicar, tanto melhor vocês conseguirão identificar o problema que o cliente vos está a apresentar. Reparem, se vocês andarem ali às voltas sem desenvolver, vocês acabam por perder um tempo imenso e nunca vão perceber, ou vão ter muita dificuldade em perceber qual é o problema que o cliente tem na realidade. Se vocês souberem comunicar, se souberem fazer as perguntas certas, vocês mais rapidamente conseguem distinguir entre os diferentes tipos de problema que se poderão estar a apresentar e perceber qual é que é o verdadeiro problema e encontrar uma solução. Então vocês precisam de tempo, precisam de experiência para desenvolver estas competências de comunicação. Quanto mais conhecimento vocês vão tendo de hardware, software, sistemas operativos, maior será a vossa capacidade de determinar os problemas e encontrar uma melhor solução. Este princípio também se aplica nas competências de comunicação, portanto, quanto mais vocês comunicarem, melhor para vocês, mais competências e mais desenvolvida fica a vossa comunicação, portanto, mais fluente fica o vosso discurso e, portanto, mais simples será para vocês conversarem com pessoas que não conhecem, mas a quem estão a dar suporte. E, portanto, é muito importante que vocês desenvolvam estas competências, a conversar e a entenderem o problema do cliente. Portanto, independentemente de vocês lidarem com o cliente à distância ou presencialmente, o que vocês devem perceber é que é muito importante que vocês se comportem de forma profissional, porque a pessoa que está a recorrer a vocês tem um problema e precisa que vocês resolvam esse problema. E é preciso que a pessoa sinta confiança na pessoa que está à sua frente e a conversar e a tentar resolver esse problema. Portanto, é muito importante que vocês se apresentem de forma profissional. Depois, muita atenção com a linguagem corporal e com o tom da vossa voz. Seja por telefone, que é o tom da vossa voz que conta, seja cara a cara, em que é a vossa linguagem corporal, o vosso corpo e a vossa voz falam muito mais para além das palavras verbalizadas. Portanto, há muita coisa que se percebe pela linguagem corporal. Por outro lado, vocês também devem de controlar as vossas emoções e as vossas reações entre chamadas ou entre atendimentos. Porque reparem, vocês acabam de falar com um cliente que vos deixou completamente fora de vocês, portanto, que vos levou à loucura, porque, como já vamos ver, há diferentes tipos de clientes a quem nós podemos dar suporte e que alguns deles podem mesmo deixar-nos muito, muito mal, mas vocês têm que pensar é, ok, terminei este suporte, isto ficou aqui, vou começar outro, vou partir do zero, limpo a minha cabeça e avanço. Nem tenham que fazer uma pausa. Agora, nunca podem descarregar ou carregar a frustração de um suporte para outro suporte, ok? E isto acontece muitas vezes. Há certos departamentos em que as pessoas são um bocadinho mais rudes na forma como tratam o departamento de suporte. Mas nós, pelo facto de uma pessoa daquele departamento ou duas pessoas daquele departamento nos tratarem daquela forma, nós não temos que tratar os restantes colegas daquele departamento assim. Portanto, devemos sempre pensar que, ok, uma nova chamada de suporte é uma nova chamada de suporte, vamos partir do zero e vamos começar. E depois vamos desenvolvendo estratégias para lidar com clientes rudes, clientes frustrados, clientes especialistas, como vamos ver daqui a pouco. Então, começando. Clientes faladores, os tagarelas. Portanto, durante o suporte, o cliente tagarela basicamente vai falar sobre tudo o que vocês possam imaginar, menos sobre o problema. Ele normalmente utiliza este tipo de suporte para socializar. E então é muito difícil lidar com um cliente destes e vocês manterem o foco no problema que ele tem para resolver.
Porque é que é importante aqui? É vocês tentarem interromper a conversa do cliente, que é a única circunstância em que nós interrompemos o discurso do cliente, quando ele está a relatar o seu problema, é a única circunstância em que o fazemos e temos que tentar fazer de forma delicada, isto é, deixá-lo falar ali durante um minuto e depois tentarmos obter o máximo de informação possível sobre o problema com perguntas muito fechadas, muito diretas e muito objetivas. E nunca fazer aquelas perguntas do tipo, então como é que está? Esqueçam, é o fim do mundo, porque ele depois não se vai calar mais. Cliente rude. Infelizmente há muita gente assim, clientes que reclamam durante toda a chamada, fazem comentários negativos sobre o suporte, sobre o equipamento que estão a utilizar, porque a impressora é uma porcaria, desde que mudaram a impressora é sempre esta conversa. Normalmente este tipo de pessoas chega a ser abusiva, não coopera e altera-se, fica alterada com muita facilidade. Aqui o que vocês têm que ter em conta é tentar ter uma abordagem muito prática, muito objetiva e evitar apenas um erro, que é, neste tipo de clientes, não lhes peçam para eles fazerem o óbvio. Estilo, olha, reinicie a máquina ou verifique se o cabo... Imagina, não tenho net. E para vocês perguntarem, então e já ligou aqui o teu cabo de rede ligado? Num cliente rude isto não vale a pena, porque ele vai logo começar a cavalgar por cima da conversa para tentar ser muito, muito, muito rude e muito agressivo convosco. Portanto, tentar uma abordagem passo a passo, tentar que vocês estarem muito concentrados naquilo que ele está a dizer para que ele não tenha que repetir, para que vocês entendam tudo aquilo que ele está a dizer e tentarem sempre ir à procura daquilo que o cliente quer. Ou que a pessoa quer e tentarem depois, por exemplo, uma situação que acontece muito é que às vezes este tipo de pessoas têm algum técnico do suporte que é favorito. Tentarem ver, perceber essa situação, perceber se esse colega está disponível, se podem encaminhar a chamada para ele. Depois o cliente furioso, que é aquele cliente que já vem completamente frustrado por causa do problema e porque tem que recorrer a alguém para resolver o problema. Normalmente costumo interromper muitas vezes a nossa conversa quando nós tentamos começar a fazer o suporte. Nos clientes furiosos é tentar não colocá-lo muito tempo em espera, se for o caso disso, tentar uma abordagem muito prática, tentar ou seja, tentar sempre manter um tom mais calmo para tentar, digamos, pôr água na fervura porque ele está completamente alterado e basicamente se tiverem que o colocar em espera, depois desculparem-se, pedirem desculpa, tentarem mostrar que o problema que ele tem não é só ele que tem, que há outra, que é uma situação muito comum e muito frequente e vamos já tentar resolver o problema. Depois há o cliente especialista, que é um dos mais difíceis de lidar, porque é aquele cliente que sabe tudo e que tenta sempre falar com um técnico que saiba tanto ou mais que ele, porque ele já sabe muito e portanto não está para falar com um técnico nível 1 e portanto passa-me já para um superior seu. Pronto, aqui é um bocadinho à semelhança do cliente rude, tentar não pedir para ele verificar as coisas óbvias, já reiniciou o computador, já fez lá se o cabo está ligado, não. Aí o que vocês podem fazer é uma abordagem diferente, que é já que ele está armado em especialista, podem sempre colocar a questão de outra forma, que é, bem, então, deduzo que já tenha reiniciado a máquina, portanto já reiniciou o computador, já verificou se os cabos estão todos ligados, portanto essa parte podemos passar à frente, vamos então verificar o problema. Isto porquê? Porque se ele por acaso não fez, ele já está vinculado a isto e vai se sentir obrigado a fazer. Então deste lado eu vou reiniciar novamente. Pronto. E ali a gente consegue desmontar ali um bocadinho o especialista. E depois é tentar sempre uma abordagem para resolver o problema o mais rápido possível. E se não for possível, efetivamente, temos que encaminhar a chamada para alguém acima de nós. E depois, aquele que é provavelmente o maior desafio quando nós damos suporte, que é o cliente inexperiente. Aquele que nem sequer sabe dizer qual é o problema que tem, e quando nós tentamos com ele corrigir o problema, nós estamos a pedir para ele, por exemplo, imaginem, não tenho imagem no monitor. Ok, então diga-me uma coisa, está a ver aí na parte de trás do seu computador um cabo azul, que é o cabo VGA, e ele está a olhar para a parte de trás do computador do colega da frente. E diz-me, sim, estou a ver e está ligado. E vocês pedem para ele desligar e voltar a ligar, e pensando vocês que ele está a fazer no dele, mas ele está a fazer no do colega da frente. Portanto, esse tipo de clientes são muito difíceis de lidar, porque vocês têm que fazer uma abordagem mesmo muito simplista, muito passo a passo, muito elementar e muito básica, para que ele não se perca nas instruções que vocês estão a dar. Ok? Vamos ver agora um conjunto de questões mais relacionadas com a ética e as questões jurídicas associadas à profissão do técnico de informática. Então, é importante respeitar os clientes, o equipamento e a sua propriedade intelectual. Ou seja, nós podemos mexer nos equipamentos e
em tudo o que é do cliente, na medida em que estamos a proceder a uma reparação ou a dar suporte, mas vamos mexer apenas naquilo que é estritamente necessário. Ok? E eu tenho muita dificuldade em aceitar algo que efetivamente é um absurdo, que é o que é que se procura em pastas com pastas de fotografias, pastas de vídeos pessoais das pessoas. Eu não sei o que é que se procura aí, mas infelizmente há muitos técnicos que vão por aí. E honestamente, cabe-vos a vocês também, cada um de nós somos aqui um bocadinho evangelizadores da nossa profissão. E, portanto, é muito importante que nós mantenhamos regras de ética, porque não só estamos a mostrar a imagem daquilo que nós somos, mas a imagem também da classe profissional que nós representamos também. E, portanto, é muito importante que nós percebamos que, quando mexemos no computador de um cliente, nós estamos a mexer no objeto pessoal dele. É como se estivéssemos a mexer na sua carteira, em que, por exemplo, se vocês acharem uma carteira, vocês mexem na carteira, mas naquilo que é estritamente necessário, que é abrir para ver se conseguem identificar o proprietário da carteira para poder devolver. Quando se mexe no computador de um cliente é exatamente igual. Nós vamos mexer apenas naquela parte em que o cliente pediu para nós mexermos e tudo o resto é como se fosse algo pessoal e intransmissível do cliente. E, portanto, nós não temos que mexer. Por isso, não devemos fazer alterações na configuração de software e hardware sem permissão, não aceder a contas de utilizador dos clientes sem a sua permissão, não violar leis de direitos de autor e não utilizar recursos de TI dos clientes sem permissão. Portanto, está ali um software, está ali um jogo instalado e vocês obviamente não se vão pôr a jogar o jogo no computador do cliente. Não faz qualquer sentido. Depois, em termos de licenciamento, também é muito importante, porque por vezes os clientes pedem para nós reinstalarmos o sistema operativo, pedem para instalarmos determinadas aplicações que eles utilizam e essas aplicações são aplicações passíveis de licenciamento. Portanto, precisam de licenças esses softwares. Aí, ou o cliente vos entrega a licença, algo que também não é muito aceitável de se fazer, por vezes tem mesmo que ser assim, mas podendo evitar melhor, vocês podem instalar o software ao cliente e depois o cliente tratará da validação da licença junto da empresa de software com quem tem um contrato e que também lhe vai dar suporte nessa perspectiva. Portanto, existe aqui um conjunto de licenças, que são licenças pessoais, empresariais, de código aberto, comerciais, que aqui entram mais no sentido de vocês saberem a diferença entre cada uma delas, mas o importante mesmo é, quando nós trabalhamos com software que está licenciado para o cliente, nós podemos instalá-lo, mas depois tem que ser o cliente a fazer esse licenciamento, a menos que nos peça expressamente, e aí tem que nos facultar essa licença. Okay? Depois, computação forense. Os dados dos dispositivos computacionais, das redes de computadores, comunicações sem fios, dispositivos de armazenamento, podem ser recolhidos e analisados no decorrer de uma investigação criminal. Então, a este processo de recolha e análise dos dados, com esta finalidade, dá-se o nome de computação forense. Agora, é importante que vocês percebam que a computação forense é feita por quem tem essa competência e, acima de tudo, quem o sabe fazer. Porquê? Porque existem leis e procedimentos próprios, específicos, para a recolha destes dados que possibilitam depois a utilização desses dados como provas válidas em tribunal. Isto porquê? Porque, por vezes, vocês provavelmente ainda não para alguns de vós já se despertou o interesse nas notícias e na atualidade do país e do mundo, mas para outros ainda não. Mas para quem está um pouco mais atento a estes fenómenos, já deve ter ouvido histórias de pessoas que são acusadas, vão a tribunal e depois chegam ao tribunal e não conseguem ser condenadas porque a forma como as provas foram obtidas é ilegal. E isto acontece muito na computação forense, que é a forma como se obtém as provas, ou seja, se eu cometer um crime para obter provas contra alguém que eu acho que cometeu outro crime ou que cometeu outro crime, a forma como eu obtive as provas pode não ser a forma que me permita depois que elas possam ser utilizadas em tribunal. Portanto, vocês nunca podem cometer um crime para obter provas de outro crime.
ok? Até porque isto depois, se por acaso a prova for considerada inválida, a seguir vocês vão ter que vocês próprios responder pelo crime de roubo de dados e por aí fora. E atualmente vivemos nesse paradigma com aquela questão do Football Leaks e do hacker, o Rui Pinto, que está preso também, numa situação muito parecida com isto que eu acabei de relatar, ok? Portanto, muita atenção que vocês não são polícias, vocês não fazem computação forense e ficam a perceber que para fazer computação forense existem procedimentos próprios e são feitos por pessoas devidamente habilitadas para tal. Dependendo do país, porque a legislação difere de país para país, mas normalmente com recurso a um computador ou uma rede, os crimes mais comuns que se podem praticar com um computador são roubo de identidade, a venda de produtos falsificados, instalação de software pirateado, criação de cópias não autorizadas de materiais protegidos por direitos de autor, filmes, programas de TV, músicas, videojogos, por aí fora, venda de cópias não autorizadas de materiais com direitos de autor, pornografia, entre tantas outras coisas que podíamos estar aqui a enumerar. Mas estes são aqueles mais comuns de acontecer. Obviamente que de país para país pode haver aqui algumas diferenças na legislação e algumas coisas podem ser crime nos países e podem não ser noutros. Então o que é que vocês devem fazer se descobrirem atividade ilegal num computador ou numa rede em que estejam a trabalhar? É importante que vocês documentem e é importante que vocês denunciem a situação. E é importante, principalmente, que vocês percebam o que é que estão a ver e a quem é que podem fazer esta denúncia. Porquê? Porque nem sempre o superior hierárquico direto é a melhor pessoa para nós fazermos esta denúncia. Ou pelo menos para partilhar com ele. Porque imaginem que é ele que está a cometer este crime. Nós estamos a entregar o ouro ao bandido. Portanto, é muito importante olhar para aquilo que estamos a ver, perceber. Quando digo olhar para ver, é olhar com os olhos mais analíticos para percebermos bem o que é que estamos a ver e perceber com quem é que devemos de falar e que mais não seja falamos com as autoridades policiais. Porquê? Porque podemos estar perante um crime muito grave que nós acabamos de descobrir as provas desse crime. Importante registar o que está nesta lista. Isto é fundamental. Porquê é que vocês chegaram àqueles dados? Ok? Imaginem, vocês encontraram aqueles dados no computador do diretor. Primeira pergunta que vos vão fazer: mas como é que tu chegaste ao computador do diretor? O que é que ele estavas a fazer? Eu via um sábado, pedi autorização para vir à empresa buscar uns fecheiros que tinha no meu computador e passei pelo gabinete do diretor, ele tinha o computador ligado e olha, sentei-me à mesa dele e comecei a vasculhar o computador. Isto não é legal, obviamente. Agora, estava no computador do diretor, ele tinha-me pedido, tinha pouco espaço livre no disco, estava sempre a receber notificações de falta de espaço e pediu-me para ele limpar ali um conjunto de fecheiros. E disse-me para eu estar à vontade de apagar o que eu quisesse. E eu, quando comecei a apagar fecheiros e a ver pastas, descobri aqui esta pasta com este nome, chamou-me a atenção e abri e vi estas fotografias. Isto já seria uma coisa mais legal e mais lógica e válida de acontecer. Mas é importante que vocês registrem por que motivo vocês chegaram àquela informação. Depois, data e hora, periféricos ligados ao computador, estavam ligados discos rígidos, pens, cartões de memória, porque os dados podem não estar propriamente no computador. A área física onde o computador está localizado. Depois, o material ilegal que foi encontrado e ainda, se vocês presenciaram uma atividade ilegal, portanto, se não foi uma situação que vocês apanharam fecheiros ou assim, o que é que vocês viram ou o que é que vocês suspeitam que possam ter visto e ainda, se vocês mexeram no computador, que procedimentos é que vocês executaram, se apagaram fecheiros, se fizeram cópias de segurança, o que é que fizeram. É importante que registrem isto tudo, porque isto são coisas que vos vão perguntar a vocês, já que foram vocês que basicamente destaparam a caixa e viram as provas dentro da caixa. Quando trabalhamos com central de atendimento, ou seja, quando nós trabalhamos com suportes em que há níveis diferentes de atendimento, em que há um nível para quem atende a chamada e tenta dar um primeiro suporte e depois quando não consegue, então vai escalonar a chamada para um técnico de nível 2 para poder tentar resolver o problema com outro tipo de recursos. Então, um técnico de nível 1 recolhe informações pertinentes junto do cliente, portanto é aquele que leva o primeiro embate do cliente, quando o cliente é rude, furioso, especialista, é o primeiro embate, é sempre com um técnico de nível 1, resolve problemas simples e encaminha a ordem de serviço quando é necessário, ou seja, quando não tem capacidade, ou mesmo tendo capacidade e conhecimento, não tem as ferramentas para poder agir, tem que escalar a conversa para um técnico nível 2. Provavelmente tem recursos de software remoto para a resolução do problema do cliente, pode interpelar o cliente para esclarecer fazer perguntas adicionais, habitualmente tem mais experiência em relação à tecnologia e lida com as ordens de serviço encaminhadas. Então, estes são os dois tipos de técnicos que nós encontramos por trás de um atendimento de suporte técnico.